oitavo ano. Olha só, eu fiz esse canal no YouTube para poder atender as questões que foram trabalhadas com vocês no começo do ano da avaliação diagnóstica. Então, eu já fiz as três primeiras questões com vocês lá sobre frações equivalentes. Eu respondi as três primeiras questões se vocês tiverem dificuldade. E agora eu vou responder a quarta questão, aliás, tá? Vou responder a quarta questão, que começa trabalhando sistema de equações do primeiro grau. Esse conteúdo vocês não viram ainda, né? Era um conteúdo que a gente iria ver provavelmente depois de julho, agosto, setembro, por aí, no terceiro bimestre, tá bom? Porém, ele já caiu na avaliação diagnóstica. Então, vamos lá. Então, a quarta questão dizia o seguinte. Aliás, outra coisa. Quando você começar a ouvir esse vídeo agora, você dá uma pausa aí, pegue o caderno de questões lá da avaliação diagnóstica oitavo ano, né? Pega lá. A primeira, segunda, terceira eu já fiz um vídeo explicando todas elas, já expliquei e resolvi. E agora a gente vai dar continuidade na quarta questão, na quinta questão e na sexta questão, tá? As três são sobre sistema de equações do primeiro grau. Então, vamos lá. Então, deu pausa aí, pegou o seu caderno de questões, né? Então, questão 4 diz assim, ó. Quarta edição, AAP 2013. Disse assim, essa prova vocês já fizeram no começo do ano, quando estava tendo aula presencial. Então, diz assim, numa gincana de matemática, Elcio calculou mentalmente dois números de modo que sua soma fosse igual a 12. Gente, eu já vou parar aqui e vou explicar, tá? Quando tem sistemas de equações do primeiro grau, tinha uma matéria que a gente ia começar, né, monômios, binômios, trinômios, começar a misturar letra com número, tá bom? Então a gente ia ver isso antes, operações com monômios, binômios, trinômios, enfim, produtos notáveis, para depois a gente começar com essa matéria. Mas eu vou já explicar para vocês vão ver que é bem tranquilo. Então, olha só. Está escrito aí, numa gincana de matemática, Elcio calculou mentalmente dois números de modo que a sua soma fosse igual a 12. Então, separa aqui, gente. Dois números somados que dê 12. Só que ele não falou quais eram os valores do número. Então, você pode chamar, eu vou chamar de um de x e outro de y. Então, dois números somados que dê 12. Se eu não sei os valores dele, eu vou colocar uma letra. Então, dois números somados, que o resultado dá 12, certo? Então, esse é o primeiro pensamento que você teria que ter, tá? Professor, mas eu não posso colocar 5 mais 7? Não, dois números, ele não falou quais são os números. Então, são dois números, ó. Um número é x, o outro número é y. Então, são dois números, né? Um é x, eu chamei de letra x, e outro de letra y. Esses dois números somados, o resultado, né, a soma deles é 12. Tá? Então, a primeira coisa que ele falou é isso. E depois ele falou, então, a soma dos números é 12 e a diferença é 2. Gente, a diferença de quem? Desses mesmos números. Então, se você escolheu a soma de dois números é igual a 12, a diferença ele está falando que é igual a 2. Então, gente, a diferença nesse caso aí, ó, é a subtração, é a diferença entre eles, olha só. A diferença entre eles é igual a 2, certo? Então tá aí, gente, um sistema de equações do primeiro grau com duas variáveis, ó. Sistemas, né, porque eu tenho duas equações, é um sistema, duas equações, ó. Uma equação x mais y igual a 12 e a outra equação x menos y igual a 2. Então, ele não pediu para calcular isso aqui, quanto que vale o x, quanto vale o y. Ele só pediu o seguinte, que você montasse o sistema e verificasse qual é o sistema correspondente. Então, fazendo isso, gente, a gente ia verificar aqui, ó, que isso aqui já é uma pegadinha, que a soma deles dá 12, mas depois a segunda equação não bate, certo? Ele falou o seguinte, que a soma de dois números, né, quem falou foi o Elcio. Elcio calculou mentalmente dois números de modo que a sua soma dava 12 e a diferença 2. Então, a soma é 12 e a diferença é 2. A única alternativa que bate aqui, gente, é a letra D, tá?
Então, quando você fez a prova lá, você deveria escolher a letra D. É um conteúdo que vocês não tinham visto ainda, então provavelmente foi isso que aconteceu. Muitos alunos erraram e, né, foi uma habilidade que deixou a desejar, né? Por isso que está aqui, ó. Qual que é a habilidade que eles queriam que você soubesse? Identificar a equação do primeiro grau que resolve um problema, né? No caso aqui são duas equações, ó. Essa equação e essa equação, certo? Por isso que é um sistema. Tá bom, gente? Então, a resposta certa aqui, letra D, tá? E eu já vou fazer um corte aqui e já vou para o próximo vídeo, da questão 5.